Temos na palavra do Senhor, abrir a sua Bíblia em Hebreus. Se você quer conosco acompanhar a leitura do texto, o texto base para a nossa meditação hoje é o texto de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Eu farei a leitura enquanto os irmãos acompanham, versos 13 em diante, até o fim do capítulo. Enquanto você vai abrindo, dois avisos importantes. Os nossos adolescentes e jovens estão convidados a participar semana que vem, dia 2/9, sábado, a reunião lá na Igreja Batista Regular do Florense. Então a nossa reunião de jovens e adolescentes não será aqui, mas no Florense no próximo sábado. Eles nos convidaram, nos receberão lá, tem organizado uma programação lá para que nós tenhamos comunhão. Todos os jovens, adolescentes que quiserem participar são convidados. Além disso, os próximos 2 fins de semana, nós usaremos para tanto continuar o nosso trabalho de distribuição de material, evangelismo e contatos, divulgação aqui na nossa região. E na próxima semana será na região do Aurocã, visto que, graças a Deus, aqui na nossa região nós já entregamos tudo. E todas as casas já receberam a visitinha de algum dos nossos irmãos aqui da igreja. Também vamos aproveitar a oportunidade para distribuir folhetos do nosso yakisoba, fazendo uma divulgação relacionada ao nosso yakisoba aí, contribuindo para o nosso projeto, alargando a nossa tenda, né? Caso você sinta o interesse em participar, fale conosco, a gente vai se informando melhor via canais informativos da igreja, tá bom? Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13. Farei a leitura. Diz assim o texto: Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Jurou dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gostaria de orar com você. Nosso Deus e nosso amado Pai, nesta noite, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Nós já desfrutamos da comunhão com os irmãos, já louvamos o Senhor, cantamos louvores. Louvores esses que não são mera projeção numa parede, mas são fruto de lábios que confessam o nome do Senhor e que vem do nosso interior, do nosso coração. E nós o fazemos porque é uma resposta a tudo aquilo que o Senhor por nós já tem feito. E pela nossa consciência de quem és e de tudo que tem feito a nosso favor, sendo digno de toda honra e toda glória. E neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, que quer ouvir a tua voz. Nós reconhecemos que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, ela é autoridade sobre todos nós aqui nesta noite. Nos submetemos a ela e queremos, através dela, considerando o que ela ensina, em fidelidade a ela, considerar os caminhos do Senhor, a mensagem do Senhor, os propósitos do Senhor para a nossa vida. E queremos e sabemos que através dela sairemos daqui transformados pelo Senhor, porque a tua palavra
é pão que alimenta a nossa alma. Mas, ó Deus, dependemos do Senhor. Dependemos porque somos limitados demais. Dependemos porque somos fracos e incapazes de qualquer coisa, a não ser que o Teu Santo Espírito nos direcione conforme o Teu soberano querer. Então nos colocamos diante de Ti, clamando também que nos dê direção, clamando também que trabalhe no nosso coração e na nossa mente, a fim de que a Tua palavra encontre guarida, ó Deus, em nossos corações, para a Tua glória, para o nosso bem. Precisamos do Senhor nesse momento. Por isso nos colocamos na Tua presença. E desta maneira oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Causa-me grande estupefação, realmente me deixa maravilhado o fato de entender, perceber, na palavra de Deus e também nesse texto que nós lemos, que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, santo, justo, reto e perfeito, tem a condescendência de descer ao homem pecador, que devido ao seu pecado perverteu-se, corrompeu-se e alienou-se de Deus, e faça contato com Ele, se revele a Ele, justifique Ele, e ainda ofereça a Ele, conceda a Ele uma série de promessas que não podem falhar. Ora, isso é o que tem acontecido no texto que lemos de Hebreus capítulo 6. Nós temos o exemplo de um homem chamado Abraão, que você bem conhece. E Abraão foi alvo da graça de Deus. E pela graça de Deus, Deus a ele se revelou, fazendo-lhe promessas. Então não bastasse a salvação, e não bastasse a revelação, e não bastasse tudo aquilo que Abraão já recebia de Deus, e o próprio fato de Abraão ter um contato com Deus já foi graça extraordinária, visto que Abraão era idólatra, e junto com seus pais serviram outros deuses além do Eufrates. Mas esse Abraão recebeu a visita de Deus, e esse Deus ainda assim faz promessas a Abraão. Ora, ele era um ícone importantíssimo para os hebreus. Você está lendo a carta aos hebreus. E, portanto, Abraão era figura emblemática. E é por isso que ele é estrategicamente mencionado no texto. O autor do texto, tanto o escritor sagrado quanto o próprio Espírito Santo, estava querendo estimular os hebreus a permanecerem firmes na fé e firmes na longanimidade de Abraão. Versos 11 e 12 do capítulo 6 nos mostram isso. O texto está dizendo: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até quando? Até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, isso é, preguiçosos, vagarosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Esse é o propósito do autor aos hebreus. Portanto, temos duas verdades em mente aqui. A primeira, Deus fez a Abraão uma promessa. O versículo 14 nos conta essa promessa: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Abraão seria abençoado e Abraão teria filhos, o que para Abraão era impossível, visto sua esposa ser estéril. Mas Deus faz essa promessa a Abraão. E o resultado é que Abraão faz do cumprimento dessa promessa a sua esperança. Portanto, esse foi o segredo da fé de Abraão. Esse foi o segredo da vida piedosa de Abraão. Abraão tinha seus olhos fitos no cumprimento das promessas que Deus o havia feito. Isso o manteve firme e paciente até o fim. A esperança de Abraão serviu como uma âncora para a sua alma. E esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Uma âncora para as nossas almas. Baseado no versículo 19, que diz a esse respeito que a nossa esperança nós a temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu.
Abraão foi firme até o fim, porque Abraão tinha em mente a certeza que Deus cumpriria as promessas a ele realizadas. Os hebreus, por outro lado, estavam tendo problemas. Não estavam indo até o fim, estavam titubeando. Muitos deles pareciam que iriam vacilar, cair, abandonar a fé de vez. Isso aconteceu. O contexto nos mostra, e na verdade a carta aos hebreus foi escrita justamente porque aqueles homens vieram da fé judaica. E muito possivelmente eram homens influentes, de status dentro de sua fé. Mas agora, indo ao cristianismo, a fé deles, a nova fé deles, o novo sistema de vida que eles deveriam viver, estava conflitando muito com o sistema para o qual eles sempre viveram no passado. O cristianismo faz tudo novo. E antes o judaísmo era cheio de regras e também cheio de pompa religiosa, mas agora no cristianismo nós temos os homens dependendo de um Salvador. Eles encontram um ambiente diferente. E claro, isso causaria um grande impacto na vida deles também na sociedade. Os demais judeus os discriminariam e eles não queriam passar por isso. Assim como muitos dos nossos adolescentes e jovens na faculdade, na escola hoje em dia. E adultos nos seus trabalhos também. O fato é que em nossos dias isso também tem acontecido, né? E talvez essa fraqueza, talvez o fato de muitos andarem vacilando, cocheando entre dois pensamentos, existe e tem acontecido devido, pastor Luciano, a esse evangelho maldito pregado por aí, que tem feito o errado de duas maneiras diferentes. A primeira, tem falado e proclamado aos fiéis promessas que Deus nunca fez, causando uma geração de crentes mimados e frustrados. Por outro lado, tem um outro evangelho sendo pregado por aí, diante do qual não há promessa nenhuma. Então parece-me que alguns pregam um Deus que não se importa, ou que não ama, e que quer que as pessoas o sirvam simplesmente pelo medo da terrível ira que ele derramará. E claro que esse elemento existe, mas aqueles que são de Deus desfrutam das promessas que ele fez, e elas são às vezes omitidas por aí, no cenário evangélico atual. O fato é que tanto promessas erradas quanto falta de promessas geram crentes que titubeiam e caem. E você? Está firme na fé? E você? Está firmado no evangelho real e genuíno de Cristo? Hoje eu gostaria de relembrar esse instrumento que Deus nos deu para que permaneçamos firmes. Uma âncora que penetra além do véu. Âncora essa que na verdade é a esperança. E esperança que temos porque Deus fez promessas ao seu povo. Você desfruta delas e eu também. O povo de Deus é um povo de esperança. Viu? O povo de Deus é um povo de esperança. E a esperança é uma âncora para as nossas almas. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de relembrar com você as incríveis promessas de Deus para o seu povo. Deus fez promessas para nós. E eu gostaria de relembrar elas rapidamente com você. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, o texto diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas que conduzem à vida e que conduzem à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das paixões e da corrupção que existe no mundo. Nosso Deus é um Deus de promessas. Deus nos fez promessas. Quero elencar alguns elementos que Champlin elenca na sua enciclopédia. Ele diz: as Escrituras contêm várias promessas divinas, segundo Romanos capítulo 1, verso 2. Diz também que elas nos foram feitas em Cristo Jesus, em Efésios capítulo 3, versículo 6. Diz a palavra que elas foram feitas ao próprio Filho de Deus, Gálatas 3,16.
Diz a palavra de Deus que promessas também foram feitas a Abraão, por exemplo, em Gênesis 12, 3 a 7, Gênesis 15 e outros textos mais, Romanos 4, Gálatas 3, 16. Vários dos pais, os patriarcas, melhor dizendo, como por exemplo Isaac, como por exemplo Jacó, posteriormente homens como Davi, foram alvo de promessas de Deus. Os israelitas foram alvo das promessas de Deus. A todos quantos são chamados por Deus, segundo Atos 2,39, Deus fez promessas. A todos quantos amam ao Senhor, eles desfrutam de promessas. Há um juramento solene em Salmo 89,3, que confirma as promessas divinas. Deus é fiel às suas promessas, diz Tito 1,12. Ele nunca se esquece delas, diz o salmista no Salmo 105. E nenhuma das promessas divinas caiu, e nenhuma delas haverá de falhar, segundo Josué 23,14, segundo primeiro livro dos Reis 8,56. Você se lembra das promessas de Deus para você? Ou já esqueceu? Sabe que um dos grandes problemas da igreja atual, um dos grandes problemas dos crentes atuais, eu penso que um dos principais problemas nesses 45 milhões de evangélicos brasileiros, que não fazem diferença nenhuma na sociedade onde estão, é que eles se esqueceram de olhar e esperar o cumprimento das promessas que Deus fez a eles. Trocaram o alvo de suas vidas por coisas materiais deste mundo. Quero relembrar que Deus fez algumas promessas. Vem comigo aí, você vai se lembrar com certeza. Diz a Bíblia, no caso dos próprios Hebreus, em Hebreus capítulo 4, e também vários textos, como por exemplo João 14, Jesus Cristo nos promete um descanso superior. A comparação é com o povo de Israel. Com Josué, o povo de Israel entrou na terra. Mas diz o autor aos Hebreus que existe uma outra terra, superior a essa, que aguarda aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor. E Jesus nos diz bem claramente, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Em Mateus 28, verso 20, Jesus fez uma promessa maravilhosa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos a promessa de um descanso superior, mas mais do que isso, nós temos a promessa da presença real de Jesus na nossa vida todos os dias, enquanto não adentramos esse descanso celestial. Você se lembra disso? Diz a Bíblia, palavras do próprio Senhor Jesus, que nos enviaria, como de fato já nos enviou, o Consolador. Deus nos deu o Consolador, o Espírito Santo, que nos capacita a cumprir os mandamentos de Deus, que nos leva para mais perto de Deus, que nos faz lembrar de todas as coisas que a palavra de Deus, o nosso Deus, nos tem ensinado. Mais do que isso, nós temos a promessa da volta de Cristo à instauração do seu reino na terra. Deus prometeu, Jesus disse, eu vou, mas eu volto. E nós, os crentes, devemos, ou deveríamos pelo menos, esperar e viver nessa expectativa, porque Ele nos prometeu. Ele disse, eu venho. Em Apocalipse nós temos Ele dizendo, eis que venho sem demora. Jesus Cristo me diz, promessa de Deus. Jesus nos disse que todos os pedidos que fizermos ao Pai, em nome de Jesus, nos seriam atendidos. Todos. Não há oração feita em nome de Jesus que não seja respondida. E eu não tenho medo de errar dizendo isso. Não há oração feita ao Pai em nome de Jesus que não seja respondida. O problema, devido a um desses evangelhos malditos pregados por aí, é que nós entendemos com essa promessa que todos os nossos desejos mimados Deus responderia. Está muito claro que são as promessas feitas em nome de Jesus. As orações feitas em nome de Jesus, melhor dizendo. É uma promessa para você.
Jesus prometeu que nos deixaria uma paz superior à paz do mundo. A Bíblia nos promete, o próprio Senhor Jesus prometeu uma família àqueles que abandonam ao seu lar familiar por causa da sua obra. Ainda nessa terra ele dá, e dá mesmo. A palavra de Deus promete que nós ressuscitaremos. Porque Jesus ressuscitou. E nós também ressuscitaremos. Nós teremos vitória sobre a morte. A Bíblia te prometeu isso, se você está em Cristo Jesus. A Bíblia prometeu, a palavra de Deus promete galardões para os servos de Deus. A palavra de Deus promete que tribulações virão, mas que Deus, na sua fidelidade, não permitiria que a tentação fosse maior do que as nossas próprias forças. Ele prometeu isso. É dura a luta, mas ela vem de acordo com o que a gente pode suportar. Deus prometeu. Deus prometeu que nós seríamos libertos de toda a condenação. E eu estou falando isso para aqueles, é claro, que estão em Cristo Jesus. Deus prometeu que nós seríamos transformados nessa terra, de glória em glória, conforme a imagem do seu Filho. A palavra de Deus te promete que os que sofrem com Ele, também com Ele serão glorificados. E que a glória dele é incomparável. A palavra de Deus prometeu novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós estaremos lá. A palavra de Deus promete auxílio em nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. A palavra de Deus promete que nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque aquele que vem a Cristo, Ele não lança fora de maneira alguma. Você se lembrava disso? Promessas que Deus fez àqueles que estão em Cristo Jesus. Deus é um Deus de promessas. E tem promessas na Bíblia que são direcionadas a você e direcionadas a mim. E a nossa consciência e a nossa expectativa do cumprimento dessas promessas que fará diferença no nosso caminhar diário. Agora, a natureza dessas promessas. As promessas divinas revestem-se de várias qualidades. Elas são boas, elas são santas, elas são grandíssimas e preciosas, elas são dotadas de absoluta certeza, de 2 Coríntios 1:20. Essas promessas têm o seu cumprimento em Cristo Jesus. Elas podem ser obtidas pela fé, elas são conferidas aos que creem, elas são herdadas mediante a fé e a paciência, e elas se cumprem no tempo devido, no tempo certo, no tempo estabelecido por Deus. As promessas de Deus são eternas. 2 Coríntios 4:18, a palavra de Deus nos diz: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então as promessas de Deus são eternas, e elas são incomparáveis. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Elas são eternas e elas são incomparáveis. Por isso, inclusive, às vezes é até difícil falar a respeito delas. Eu não tenho com o que compará-las. Elas jamais penetraram em coração humano, mas sem dúvida, Deus tem preparado algo maravilhoso para aqueles que são seus. Não é incrível pensar isso? O Deus Todo-Poderoso olhou para você um coitadinho, ou olhou para mim um coitadinho, além de se revelar, me salvar, me justificar, me abençoar, ainda me fez uma série de promessas. E eu fico estupefato diante disso. Mas, irmãos, existe, é claro, uma teologia por trás dessas promessas. E eu gostaria de voltar os olhos para o texto de Hebreus capítulo 6, para que entendamos algumas coisas. A primeira e muito importante é que as promessas de Deus revelam a graça de Deus. O nosso Deus é um Deus gracioso. O nosso Deus é gracioso. E o versículo 13 está dizendo que Deus faz uma promessa a Abraão. Mas quem era Abraão? Eu já mencionei e gostaria de repetir. Quem era Abraão? E se olhar de um outro prisma, quem era você? E quem eu era? Abraão, diz a palavra de Deus em Josué 24, era idólatra.
e junto com seus pais serviu outros deuses além do Eufrates. Abraão morava em Ur dos Caldeus, terra famosa pelos seus zigurates, e eles subiam em cima daqueles templos, e lá adoravam o Deus Lua, adoravam o Deus Sol, e toda espécie de Deus, e jamais olharam para o Deus verdadeiro, mas o Deus verdadeiro visita Abraão, e faz promessas a ele. Como pode? Nem nos contos de fadas mais belos existe esse nível de benignidade da parte de qualquer pessoa ou personagem. Que graça maravilhosa. O pecado abunda, mas a graça superabunda. E o que nós temos, portanto, é um Deus que não é impedido pelo pecado do homem de fazer o que quer que seja. Ele vem ao nosso encontro e a sua graça maravilhosa é suficiente para resgatar-me. Mas as promessas de Deus também revelam a sua grandeza. Olha, Deus não nos trata conforme o que nós somos. Deus nos trata conforme o que Ele é. Se nos tratasse conforme o que nós somos, acredite, o resultado não seria bom para nós. Mas Ele nos trata conforme Ele é. E as promessas de Deus são grandiosas porque Deus é grandioso. E Deus, portanto, as promessas de Deus revelam a sua grandeza. E o verso 13, a parte B, diz que Deus, inclusive, não tinha ninguém superior por quem jurar. E por isso jura por si. Mais na frente o texto vai nos dizer exatamente essa mesma verdade. Que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, Ele faz a promessa a Abraão. E uma dessas coisas imutáveis é o seu propósito eterno e soberano, que não muda. E a outra, claro, o juramento feito a Abraão por ele. As promessas de Deus revelam fidelidade. Por quê? Porque diz Hebreus 6,15 que Abraão esperou com paciência e obteve a promessa. Deus prometeu, Deus cumpriu. Eu te abençoarei e te multiplicarei. Senhor, abençoar é até fácil, mas multiplicar, minha esposa é estéril. Deus disse, eu multiplicarei. E de fato Abraão recebe Isaac nos braços. Ele obtém a promessa, porque Deus é fiel. As promessas revelam um Deus fiel. E claro, revelam a imutabilidade de Deus. Diz a palavra, porque eu, o Senhor, não mudo, vós, ó casa de Jacó, não sois consumidos. Porque vocês e nós somos inconstantes. E os hebreus estavam titubeando, eles eram inconstantes. Mas Deus não. Mas Deus não muda. E o versículo 17 nos mostra isso. Que Ele quis mostrar a imutabilidade do seu propósito. Graças a Deus. Nosso Deus é um Deus de promessas, né? Promessas grandiosas, promessas feitas a você e a mim, promessas santas, boas, eternas, incomparáveis, promessas que revelam a sua própria grandeza, sua própria majestade, seu próprio ser. Mas eu queria, e na verdade o nosso propósito hoje, depois de relembrar tais verdades, é resgatar a nossa esperança. É relembrar o efeito de tais promessas em nós. Esperança. O povo de Deus é um povo que tem esperança. As promessas do Deus imutável, onipotente e verdadeiro nos trazem esperança. E é esta esperança que para você e para mim funciona como uma âncora para a alma. É ela. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como fica a alma de alguém sem Deus nesse mundo? Olha, às vezes eu me sinto... Eu tenho tanta pena, ou compaixão talvez, não sei. Você leu e viu e acompanhou as notícias da última semana? Aqui em Campinas mesmo, em outros lugares do país, só dentro do Brasil, nem estou falando das desgraças que têm acontecido pelo mundo afora. Quanta má notícia, quanta desgraça, quanta tragédia, quantas fatalidades, quanta dor, quanto sofrimento, quanto. Imagine quem não tem Deus. Qual a esperança deles diante de tudo isso? Mas nós, povo de Deus, temos esperança para a alma.
Só quem tem Cristo pode permanecer estável, mesmo mediante as lutas e traumas da vida. Só quem tem Cristo pode ficar firme, porque só quem tem Cristo tem esperança. E só quem tem Cristo tem uma âncora que mantém a sua alma firme e segura. Só quem tem Jesus. Uma âncora para a nossa alma, portanto. Esse é o tema da nossa mensagem. E diz o versículo 19, que essa âncora da alma é segura e firme e penetra além do véu. Ela penetra além do véu. Perceba essa verdade tão importante na sua vida. Isso significa que essa âncora não está ancorada para baixo, como as âncoras que costumamos conhecer. Ela está ancorada para cima. A âncora do cristão não é lançada para cá, mas para lá. E ela penetra além do véu, e ela está direto firmada na presença de Deus, na rocha. E é lá que ela está firmada. E é por isso que ela é segura e firme. Porque não depende de mim e das minhas forças, mas de Deus. A palavra diz que ela penetra além do véu. E essa palavra traz uma ideia de entrada ousada, de entrada sem receio, de algo que é feito com ousadia, o que é um evidente contraste com os sacerdotes hebreus. Permita-me fazer uma comparação só para que você entenda. O autor do livro aos Hebreus, ele estimula os hebreus a permanecerem firmes na fé através de um método: mostrar como a nova aliança é superior à antiga. E ele faz isso fazendo várias comparações. Ele compara Jesus com Moisés. Ele compara a revelação dos profetas com a revelação do Filho. E aqui ele compara o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio dos levitas. E ele está mostrando que o sacerdócio de Cristo é superior. E qual é a prova disso? A prova disso é que os sacerdotes, o sumo sacerdote, quando adentrava além do véu uma vez por ano para fazer expiação, ele ia tremendo de medo. Mais do que isso, a tradição nos conta que algumas pessoas ficavam do lado de fora segurando uma corda que era atada ao sacerdote, porque ele poderia morrer lá, caso não fosse aceito por Deus. Mas Jesus não. Jesus entra além do véu, e ele entra com ousadia, e ele entra tranquilamente, e ele entra sem medo de nenhum tipo de repreensão, porque ali ele estava na presença santa de Deus, e ele era aprovado para estar lá. Portanto, ele entra no céu, na presença de Deus, ele vai além do véu, e ele vai ousadamente, porque ele é digno de estar ali. Agora o texto continua dizendo, no versículo 20, que Jesus lá entrou por nós como nosso precursor. É isso que é maravilhoso. O que significa precursor? Tem duas ideias. É uma palavra usada para descrever um batedor fazendo o reconhecimento do terreno. A segunda ideia é a ideia de um arauto que anuncia a chegada de alguém. Em ambas as ilustrações, o fato é que eles mostram que outros virão depois dele. O que Jesus, como nosso precursor, está fazendo além do véu? Jesus está nos provando que nós também lá adentraremos, porque ele lá entrou. Portanto, nós temos uma âncora que permanece segura e firme. Por isso, porque ela penetrou além do véu. Esse é o papel da âncora, horas: dar segurança, dar estabilidade, dar firmeza, garantir que no meio das tempestades ou em qualquer situação, aquela embarcação não naufragará. E é justamente pela obra de Cristo Jesus, é justamente pela posição que ele ocupa diante de Deus, que nós podemos nos sentir seguros também. Nós somos guardados em Cristo Jesus. Diz o Salmo 24 que quando finalmente o rei adentra os portais eternos, finalmente uma voz de algum lugar proclama: quem é esse? Quem é esse? Porque o texto diz: levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Algo extraordinário estava acontecendo lá. O Messias, o Deus Todo-Poderoso, que agora havia se encarnado e se feito carne, ascende aos céus como homem. Jesus não é um fantasminha, não, pelo amor de Deus, hein? Um homem, ser humano, agora adentra o véu, coisa que jamais seria possível a qualquer outra pessoa. E o salmista então pergunta: quem é esse? E a resposta é: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, é Ele que está lá, e Ele é o nosso precursor. Nós entraremos porque Ele entrou.
nós temos esperança. Mas o texto está usando a vida de Abraão como exemplo. Você sabe que Abraão é uma figura emblemática para os hebreus, ele é o pai do povo hebreu. E Abraão, portanto, é usado como exemplo no caso. E eu gostaria de pensar rapidamente na vida de Abraão, porque diz o verso 15, que depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, se nós olharmos para a vida de Abraão, nós teremos também um grande alento, um grande incentivo a permanecer fiel como ele permaneceu, entendendo que o mesmo elemento que ele tinha, nós temos também, esperança. Jeremias, no pior momento de sua vida, disse o seguinte: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E Jó? Jó, no pior momento de sua vida, no meio de uma luta e de uma crise intensa dele, no meio daquelas pessoas, uma teologia afetada, um coração afetado, um status afetado, mas ainda assim ele declara, ele brada num determinado momento da sua crise, do seu sofrimento: eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. E o que fez Jó permanecer fiel sem blasfemar? Esta convicção. E Abraão? Abraão não é diferente. Diz Hebreus capítulo 11, que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa. A promessa que a descendência de Abraão seria numerosa. Então não importa o que Deus me mandar fazer, eu farei, porque Ele prometeu e Ele sem dúvida cumprirá. O que me capacita a ser obediente a Deus é a certeza de que Ele cumpre suas promessas para mim. Abraão, portanto, certo do cumprimento das promessas de Deus para a sua vida, ele suportou muitas coisas. Gênesis 12 nos conta que Deus chama Abraão, mas o chamado de Abraão envolvia que Abraão saísse da sua terra e da sua parentela para ir a uma terra que ele não sabia onde ia. Ele não sabia que terra era. Deus não mostrou para ele o Google Maps diante dele, pegou um tablet celestial, abriu na presença lá do Abraão, abriu o Waze e mostrou: é nesse lugar aqui que você vai, Abraão. Abraão saiu sem saber onde ia. E por que ele foi? Porque Deus havia feito a ele uma promessa. Então ele suporta o rompimento dos laços familiares, ele suporta os problemas dentro de sua própria casa, ele suporta a ausência de pessoas que amava, só porque sabia que Deus cumpriria suas promessas. Abraão faz guerra contra os reis que levaram seu sobrinho Ló. O que capacita um homem a favor de outro homem, arriscar a sua própria vida? A certeza de que Deus cumpriria as promessas dele. Porque Abraão, diz a palavra de Deus, seria pai de uma grande nação. E naquele momento ele não era pai de ninguém. Ele poderia dizer: não, sai fora, Ló. Se vira aí, meu irmão. Na linguagem de hoje. Eu não vou não, vou esperar primeiro eu ser pai, conseguir o que eu estou querendo, depois quem sabe eu vou, vai que eu morro. Eu tinha um colega no seminário que dava essa desculpa. No horário de trabalho, quando o trabalho era muito difícil, ele falava: eu nem sou pai ainda. À toa. Mas Abraão vai. Abraão guerreia, Abraão luta, pondo em risco a própria vida a favor de outra pessoa. Por que ele faz isso por outra pessoa? O que me capacita a fazer o meu melhor, a amar verdadeiramente, a me sacrificar por outro que não seja eu mesmo? Só pode ser uma certeza, irmão: a certeza de que Deus se agradará disso e cumprirá as promessas que fez para mim. Portanto, quando você se esquece das promessas de Deus, você fica incapaz de amar. Tá bom? Além disso, Abraão teve que lidar com algo bom, mas também perigoso. Abraão lidou com o risco da autossuficiência. Abraão ficou rico, viu? Muito rico. A partir de Gênesis 14, nós temos um homem riquíssimo. Tão rico que as suas ovelhas, o seu gado, não cabiam nos pastos aonde eles estavam. E ele teve que se separar de Ló, inclusive, justamente por causa disso. Ele tinha muitos bens.
E esse momento é um momento oportuno para que muitas pessoas se afastem de Deus. Mas Abraão não. Então permaneceu humilde, permaneceu dependente. Por quê? Porque lembrava-se das promessas de Deus para a sua vida. Além disso, Abraão teve que lidar com outro problema, e esse talvez seria o mais grave. Abraão faz uma má escolha. Abraão se precipita. E Abraão peca contra Deus. E Abraão, ouvindo sua esposa Sara, acaba por se deixar persuadir. E junto com sua serva Agar, ele tem um filho, Ismael, que não era o filho da promessa. E agora ele tinha que lidar com as consequências das suas más escolhas. Porque aquele menino não era um menino que Deus havia prometido a Abraão. Mas ainda mediante o pecado, e ainda mediante as más escolhas e as consequências das más escolhas na sua vida, a luta que ele enfrentou dentro de sua casa, por exemplo, tudo o que aconteceu, ainda assim não derrubou Abraão de sua fé, ele permanece firme. Porque ele tinha certeza da imutabilidade dos propósitos de Deus para a sua vida. Sabe o que mais Abraão esperou? Depois que teve Ismael, Abraão teve que superar 14 anos do silêncio de Deus. Durante 14 anos, Deus se calou. Durante 14 anos, aquele homem chamado pela palavra de Deus de amigo de Deus, não teve sequer um tipo de relacionamento com ele. Aquele Deus que se manifestava, aquele Deus com quem ele andava, aquele Deus de quem ele era íntimo, agora desapareceu. E Abraão durante 14 anos tateia no escuro. Ainda assim, Abraão permaneceu na fé. Ainda assim, Abraão foi paciente. Além disso, irmãos, depois de tudo que acontece, aí vem o pior. Qual o pior? O pior é que Sara era estéril, mas Abraão não. Porém, depois de tantos anos, Abraão finalmente fica impossibilitado de ter filhos também. Abraão, portanto, agora com 99 anos, está amortecido, diz a palavra de Deus. Ou seja, não tinha mais condições de gerar filhos também. Então, se antes o problema já existia, agora ele está pior ainda. Já ouviu isso daí? Não existe nada ruim que não possa piorar? Pois é, Abraão teve que lidar com isso também. Já estava ruim e piorou. A promessa de Deus agora ficou improvável. Na verdade, a promessa de Deus agora é impossível de ser cumprida, aos olhos dos homens. Mas Abraão sabia que Deus era fiel para cumprir suas promessas. Qual foi a prova? Que Abraão, finalmente, com 100 anos de idade, pega Isaac nos braços. Deus cumpre a promessa que faz a Abraão. E Abraão, depois de esperar com paciência, obtém a promessa. A esperança de Abraão, portanto, foi a única âncora para a sua alma, diante de tudo isso que ele enfrentou. Fala a verdade, irmão. Naturalmente falando, quem permaneceria firme? Quem poderia permanecer firme diante de lutas como essa? Diante da distância da família? Diante da dificuldade com o seu sobrinho que com ele estava? Diante das guerras que enfrentou? Diante da riqueza que muitas vezes vislumbra e corrompe a tantos? Como um homem poderia ficar firme ainda, mesmo depois de ter pecado tão gravemente, e depois de ter durante 14 anos desfrutado do silêncio absoluto da pessoa de Deus? Quem ficaria firme? Só aquele que se lembra que lá no começo, o Deus que o chamou, o fez promessas. E esse Deus é imutável, não falha. E as promessas dele, portanto, se cumpririam. Essa expectativa, essa esperança foi a âncora para a alma de Abraão. E por isso ele permaneceu firme. E só por isso. Estou caminhando para a conclusão, mas eu concluo apresentando alguns desafios. Não posso deixar de fazê-los. O primeiro deles é o seguinte. Segundo 1 de Pedro, capítulo 1. Essa bendita esperança é para os regenerados. Segundo 1 de Pedro, capítulo 1, ela é garantida pela ressurreição de Cristo Jesus. Portanto, não há esperança fora de Cristo Jesus. Portanto, não há âncora para a alma de quem não está em Cristo Jesus. Portanto, se você não se arrependeu dos seus pecados, e prostrado chegou diante de Jesus, e o adorou como sendo Deus,
como Senhor sobre a sua vida, como aquele a quem você quer se entregar e servir de todo o coração, se você ainda não fez isso, não há esperança para você. Não há. E eu não preciso aqui fazer meias palavras, porque é por amor à sua alma que eu digo: fora de Cristo Jesus não há esperança. Então venha a Cristo imediatamente, se você quer uma âncora para a sua alma. Imediatamente, hoje, diga: Senhor, eu não posso viver sem Ti. Senhor, te quero. Senhor, eu quero Te servir a partir de agora. A Bíblia diz que se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas se não fizer isso, não há esperança para ninguém. Não há. Ele é o nosso precursor. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não honra Jesus, adora Jesus e vem a Jesus, não pode ter comunhão com Deus. E consequentemente não pode ter esperança. E consequentemente terá uma alma que não tem nenhuma âncora. E consequentemente será agitado por toda e qualquer tempestade que venha. Elas o abalarão, elas farão seu barco naufragar mais cedo ou mais tarde. Entregue-se a Jesus. Segundo desafio: se a nossa esperança está em Cristo, por que motivo devo eu esperar qualquer tipo de recompensa dos homens? Se a minha esperança está em Cristo, por que motivo eu deveria esperar qualquer recompensa de homens? Perceba que às vezes você está servindo ao Senhor e fazendo de todo o coração, fazendo com amor e com dedicação, mas de repente você se frustra e de repente vai embora da igreja e de repente vira as costas para todo mundo, porque você entendeu que fez e ninguém na igreja te reconheceu. Para! Sua esperança não está em Cristo, está nos homens. Você não faz por amor a Deus, por amor a si. Quem ama a Deus de verdade espera em Deus. Pare, portanto, de fazer as coisas ou deixar de fazer as coisas devido ao que os outros vão falar ou deixar de falar, pensar ou deixar de pensar, te retribuir ou deixar de retribuir. Sirva ao Senhor. Espere dele a recompensa. Porque ele é a nossa esperança. E se esperamos nele, dele tem que vir a nossa recompensa. Terceiro desafio: coloque a esperança em Cristo, e as coisas deste mundo se tornarão refúgio para você. Foi assim que Paulo disse, não foi? Olha, eu considerei tudo como refúgio. Tudo isso que eu tinha, tudo que eu era, todo o meu status e meu poder, eu considero refúgio, pois eu quero ganhar a Cristo. Se a esperança dele era Cristo, então automaticamente, consequentemente, as demais coisas perdem o valor. Não dá para amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não dá. Coloque a esperança em Cristo, e as coisas deste mundo se tornarão refúgio para você. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas não serão acrescentadas. Quarto, lembre-se sempre que a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Lembre-se sempre que a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Irmão, olha, não estou aqui estimulando ninguém a pecar. Alguns, inclusive, dotados de uma teologia muito deficiente, costumam dizer: não pregue sobre certeza de salvação, não pregue sobre segurança de salvação, não pregue sobre o fato de nova natureza, de regeneração, não pregue isso, porque se você pregar isso, eles irão pecar. É claro que não. Quem é atingido pela graça de Deus, quem é atingido pelo amor de Deus, quem conhece a pessoa maravilhosa de Deus e quem espera em Deus, sempre pode se lembrar, assim como Abraão, que mesmo que ele tenha pecado, a imutabilidade de Deus garante que diante dele chegaremos um dia. Não foi assim com Abraão? Ele poderia ter dito, assim como muitos dizem, dotados de uma teologia deficiente: agora não tem mais esperança para mim. Eu estava indo na igreja, estava indo bem, mas agora já era. Quem está em Cristo verdadeiramente pode até tropeçar. Pode até tropeçar. Mas a graça de Deus é maior que o nosso pecado. E Cristo já pagou por cada um deles. Se estamos em Cristo verdadeiramente, podemos ter esperança mesmo mediante as nossas falhas.
Eu mudo, mas Deus não. Estou concluindo. Se a esperança nossa, se a âncora da nossa alma, ela está além do véu, ela está onde Cristo entrou, então a meta da sua vida deve ser seguir a Cristo por onde Ele te levar. Deve ser passar por onde Ele passou. O nosso Supremo Pastor está nos conduzindo pelo vale da sombra da morte. E cá estamos nós, mas Ele já atravessou o vale. Mas Ele sabe aonde aquele sacrifício dará. Então siga a Cristo por onde quer que Ele te leve. Uma última verdade importante. Já mencionei indiretamente, menciono agora diretamente. Gente, pelo amor de Deus, hein? Em nome de Jesus, salvação não se perde. Gente, pelo amor de Deus. E eu peço pelo amor de Deus porque é verdade. Olha, salvação não se perde. Uma vez salvo, a sua salvação está garantida, porque Jesus assim prometeu. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou e Ele vai glorificar. É uma promessa de Deus. Então como que Deus promete que vai me salvar e diante da primeira falha Ele simplesmente me joga fora? Que Deus é esse? Alguns pregam esse Deus por aí. Pelo amor de Deus, salvação não se perde, a não ser que quem te salvou foi outra pessoa que não Jesus. Aí é possível sim. Shed foi quem disse isso, né? Nosso irmão Shed que já está com o Senhor. Mediante todas essas promessas e toda essa esperança, fique firme. Fique firme. Irmão, fique firme. Irmão, não se desvie, não desista. Não deixe de lutar, de batalhar, permaneça firme. Abraão teve que passar por tudo isso, mas ele esperou com paciência e obteve a promessa. Fique firme também. Se ele obteve, nós obteremos. É isso que o texto nos está ensinando, porque Abraão estava debaixo de um juramento, de uma promessa. Nós recebemos várias outras. Se ele foi agraciado pelo cumprimento da promessa de Deus, quanto mais nós, diante de quem estamos, diante de Jesus, Ele já está além do véu, e para lá iremos todos nós, se permanecermos nele. Fique firme, não vá a lugar algum, não saia de perto de Jesus. A paciência é uma virtude cristã, tá bom? Paciência. Por que você riu? A paciência é uma virtude cristã, que caminha junto com a perseverança, e que é o efeito da esperança. É pela esperança e a certeza dela que nós permanecemos pacientes e perseveramos até o fim. Por isso a Bíblia tantas vezes nos exorta: olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo, porque se você deixar de olhar, você cairá. Abraão viu o impossível, porque foi até o fim. A esperança de quem está em Cristo, portanto, ela supera o diagnóstico, ela supera a dívida, ela supera o câncer, ela supera a idade, ela supera a sepultura, ela supera os prazeres da carne, ela supera a autossuficiência, ela supera as tentações e golpes de Satanás, ela supera tudo isso. A âncora que permanece firme e segura é a esperança do cumprimento das promessas de Deus. Deus tem promessas maravilhosas para quem está em Cristo, você lembra? Vale a pena esperar, portanto. Espere em Deus. Essa esperança será a âncora para a sua alma. Tem um cântico, e eu termino com ele, não cantando, claro, não sou doido, só mencionando, cujo título é Vale a Pena Esperar. De vez em quando a gente toca ele no rádio aí, talvez você já tenha ouvido. E a letra dele diz: para quem um dia foi ninguém, para quem cansou de tanta dor, para quem não viu e creu, para quem orou sem o meu rosto enxergar, para quem sonhou viver no céu, chorou, mas nunca desistiu. Quem desejou rever os seus queridos, cheios de vida e amor, ele simula como se Deus estivesse dizendo: hoje eu cumpro a promessa, hoje o meu reino te dou. Entre, meu filho querido, esse é o meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei.
e cada vez que sorrirem, para todo sempre, enfim, vão se lembrar, valeu a pena esperar. Então espere em Deus. Essa esperança é uma âncora para a sua alma. Nosso amado Senhor, nesta noite aqui, nós gostaríamos de clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, devido à nossa mente tão débil e esquecediça. Porque o Senhor fez tantas promessas que esquecemos. Porque nós temos tanto nos aguardando e nos perdemos olhando para coisas desta vida, que a nenhum lugar nos levarão definitivamente. Mas ainda assim o Senhor nos lembra nessa noite de cada promessa feita. Nós, alvos da Tua graça, que não poderíamos ou deveríamos esperar nada, somos alvo de promessas tão maravilhosas. Senhor, eu não entendo, francamente. Mas eu te adoro, porque é fruto da Tua graça, do Teu amor para com o Teu povo. Faz-nos lembrar das promessas do Senhor, para que tenhamos esperança, e para que diante das tribulações e lutas, essa esperança seja âncora para a nossa alma. Louvado seja o nome do Teu Filho Jesus Cristo. No nome dele que oramos e agradecemos. Amém.